Estamos de volta e agora temos ao nosso lado Fernando Araújo. Fernando Araújo é o coordenador da Casa dos Conselhos. Mas Fernando Araújo vem com um predicado muito importante nessa função dele, de já ter sido presidente da Associação de Moradores. Então, o Fernando tem um conhecimento muito acentuado das realidades e dos dois lados, né? Tanto do lado municipal quanto do lado daquele que recebe o serviço do município. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, telespectador. É um prazer enorme estar aqui presente, falando um pouco sobre conselhos municipais. Eu que assumi recentemente a coordenação, sou chefe do Núcleo de Apoio às Comissões e Conselhos, é um órgão vinculado à Secretaria de Governo, que tem como principal atribuição fomentar a participação, ajudar, auxiliar os conselhos para que eles caminhem e consigam realizar um bom trabalho frente às diversas demandas que são discutidas e dentro de cada conselho. Então, assim, é um enorme prazer que eu recebo esse convite do Vicente para estar aqui junto com vocês na tarde de hoje. Ô, Fernando, vamos abrir o leque para todos conhecerem. Quais são os conselhos que vocês... São 21 conselhos que você me falou? 25. 25 conselhos. Dentro disso, quais são os principais conselhos ou quais são os que estão organizados, funcionando perfeitamente, Fernando? Assim, eu creio que... Não vou citar os principais, porque todos eles têm uma importância muito grande. O município enxerga cada um com uma importância ímpar naquela política setorial. Agora, nós temos reuniões que, por exemplo, do Concidade, que é um conselho que acaba acoplando todos esses outros conselhos. Tem o CONTER, que é de trabalho e renda, tem o CONSAúde, de alimentação escolar, de educação. Enfim, eu não consigo traçar para você o mais importante. Eu consigo traçar, assim, dos 25, esses são os que a gente consegue estar avançando bastante, que a participação que se reúne mensalmente, que, enfim... tem um trabalho contínuo. A gente tem em torno de 25 conselhos instalados, tem um conselho que a gente está reativando, que é o da juventude. A gente também entende que isso é importantíssimo para o município, esse conselho instalado em pleno funcionamento, mas basicamente é isso. Eu não tenho um principal, eu tenho assim uns 25, eu trabalho com 25. Veja bem, você tem 25 filhos e gosta de todos da mesma forma, isso é importante. Basicamente. Nos falava recentemente aqui um conhecedor profundo da situação do município, e ele nos dizia que os conselhos nossos ainda estão precisando de muita implementação. Porque realmente, você quando fala do Consaúde, está funcionando bem o Consaúde? Funciona. O Consaúde é um dos principais, até por conta das comissões que trabalham nesse conselho, é um dos principais. Está funcionando bem. Assim, por determinação do prefeito Rubens Contempo, quando me fez o convite para assumir a Casa dos Conselhos, agora em julho passado, por ordem dele, ele mandou que eu focasse todas as minhas energias na reestruturação e fortalecimento dos 25 conselhos municipais. Então, hoje, basicamente, o meu trabalho e de alguns servidores, eu tenho 2 ou 3 servidores me auxiliando, ele está focado nisso. Fortalecimento dos conselhos, e aí, assim, todos os 21, um ou outro priorizado, mas todos os conselhos. O prefeito Rubens Contempo foi muito feliz quando traz para a proposta de campanha dele o fortalecimento dos conselhos, a reestruturação da Casa dos Conselhos como um todo, porque é um órgão que carece muito dessa estrutura. Hoje nós funcionamos a Avenida Ipiranga 544, junto à CETRAC, numa sala da CETRAC. Então, o prefeito traz lá na proposta de governo dele mesmo a necessidade da gente ocupar, dotar, estruturar melhor os conselhos, entendendo que é através dos conselhos que a gente garante a participação popular de forma democrática nas políticas municipais. Então, assim, nosso trabalho está voltado para fortalecimento dos 25 conselhos. E eu te pergunto o seguinte, como é que a gente chega ao conselho? Como é que você pode participar do conselho, ir ser aberto, eleito? Como é que funciona isso, Fernando? Então, os conselhos municipais, eles são instituições consolidadas, tá? São instâncias consolidadas, isso está previsto na Constituição Federal de 88. E ali, assim, qualquer pessoa pode participar do conselho, tá? A gente tem uma representação do poder público e da sociedade civil. Basicamente isso, em alguns conselhos a gente tem um pouco diferente. Mas basicamente é isso. Então toda pessoa pode ir participar das reuniões do conselho, ter voz
Tá? Agora, o voto, né, são realmente daqueles conselheiros que foram eleitos para estar ali discutindo. Mas participar, opinar, contribuir, conhecer, aberto. A forma que a população tem hoje de se orientar quando acontece, como acontece, é ou fazendo uma visita à Casa dos Conselhos, na Avenida Ipiranga 544, no centro, ou entrando no site da Prefeitura. Tem um link chamado Órgãos de Participação Popular. Embaixo dele tem calendário de reuniões de 2014. Ali está o calendário de todas as reuniões até dezembro. E também com o endereço onde acontece, o horário, o local, todas as informações. Agora, enfim, estamos trabalhando no sentido de ampliar, tá, essa divulgação dos conselhos, justamente por entender que aquele é o espaço democrático de direito para a discussão das políticas públicas e para o avanço da cidade de uma forma geral. Nós entendemos que é através da participação popular dentro dos conselhos. Isso é muito importante. Aliás, você vem de uma área que é realmente talvez a mais importante hoje nos municípios, que são as associações de moradores. As associações de moradores trazem as reivindicações locais, aquilo que o morador do local está sentindo. Isso é uma coisa muito importante. Mas eu não consegui te entender muito bem. Eu gostaria que você me dissesse como é que eu poderia ser eleito para um conselho? Ou o Vicentinho, o Júlio, os nossos produtores, como é que eles poderiam ser eleitos para esse conselho? Quem elegeu esse conselho? Então, isso é importante. Assim, a população, de uma forma quase que geral, ela não tem o hábito de consultar o Diário Oficial. Essas publicações, essas convocações, essas eleições são colocadas em Diário Oficial, devem ser colocadas sempre em Diário Oficial. Feito isso, a pessoa ela participa, normalmente através de uma representação ou uma associação de moradores que indica, um sindicato, enfim. E aí ela passa a compor, uma vez eleita, né, é feita uma eleição, havendo mais de uma pessoa pleiteando aquela mesma representação, né, aquela mesma categoria, é feita uma eleição e aí a pessoa adentra a composição do conselho. Mas, fora isso, ela, assim, no primeiro momento, a gente convida a conhecer o trabalho do conselheiro, né? Porque mais importante do que sair, né, entrando no conselho A, no conselho B, no conselho C, é ter o compromisso de participar efetivamente daquele conselho e contribuir. Aliás, Fernando, isso é uma coisa difícil, né? Eu vejo isso a nossa associação do Morém, que tem tido muito sucesso, mas a realidade é o seguinte, de 8 ou 9 que iniciaram, restam 4. Não, eu vejo, assim, eu fui presidente da Associação de Moradores da Capitão Paladino e adjacentes por 2 mandatos. E, assim, numa associação de moradores, normalmente, pelo menos a minha chapa eram 12 pessoas, que caminhavam efetivamente fazendo esse trabalho comunitário, de busca, né, de melhorias para aquela comunidade, são realmente 3 ou 4. Então, ainda é muito complexo. E se tratando de conselho, não muda. Nós temos, assim, conselhos muito bem representados, que as pessoas vão e tal, assim, mas nós queremos melhorar essa participação, fazer com que algumas pessoas que estão um pouco afastadas, que elas participem, porque foram eleitas para aquilo, para aquela discussão, para aquela enfim, situação ali, para poder participar, mostrar realmente, contribuir com discussões, enfim. Uma das minhas metas é certamente melhorar a participação, principalmente da sociedade civil e também do governo nas discussões dentro dos conselhos. Nós temos o hábito realmente, e até certo ponto com razão, de criticarmos muito o poder público. Mas nós precisamos também dar a nossa parcela, estarmos presentes. Entende? Eu gostei muito do que você está me dizendo e vou te ser franco, vou ter o prazer de te visitar lá na Casa dos Conselhos para ouvir. Eu lembrava ainda há pouco o Felipe Guedon, que eu acredito hoje seja talvez a pessoa que mais conhecimento tenha em Petrópolis de administração municipal, de administração pública, nos falava sobre isso. Entende? Por exemplo, nessa área da saúde, vamos lá, quem são os conselheiros? São médicos, são moradores? Como é que está formado esse conselho, que é um dos conselhos, talvez, de maior importância para a população, né? Assim, um conselho municipal ele é instituído por lei, normalmente por lei, ou por decreto, mas normalmente por lei. E dentro da lei de criação, ele cita, o Consaúde, por exemplo, é um conselho que tem representante do município, tá? E tem representantes de entidades que trabalham na questão com a saúde.
Enfim, basicamente os conselhos eles funcionam dessa forma. Representantes do poder público e da sociedade civil. São quantos membros aproximadamente em cada conselho? Ou cada conselho é diferente? Cada conselho é diferente, tendo, por exemplo, o CONTUR, um conselho bem grande, bem extenso, tem quase 40 membros. Alguns conselhos com 12, 14. Enfim, é muito relativo essa questão do número ali de cada um. E também muito difícil de você arregimentar todo mundo, não, Fernando? É um trabalho árduo. A gente tem trabalhado bastante no sentido de prestar um serviço, de fato, botar a Casa dos Conselhos a serviço dos conselhos. É um serviço complexo, é muito trabalho, a gente vem trabalhando demais. Eu conto com pessoas excelentes trabalhando junto comigo, senão acho que a gente não conseguiria dar essa ênfase que a gente precisa e trabalhar esses conselhos. Assim, basicamente é isso. Em relação ao Guedon, eu não tenho a menor dúvida, a pessoa, nossa, eu admiro também demais, está sempre auxiliando a Casa dos Conselhos, dá uma dica, dá outra. Eu participo também da Frente Pro Petrópolis em algumas ocasiões, enfim, a gente tem essa interação e a gente percebe a vontade que ele tem de estar contribuindo, de estar somando com a população e com a nossa cidade. E, aliás, uma coisa que, até abrindo um parênteses, me deixa realmente impressionado é a vitalidade do Felipe nessa situação. Eu sou particularmente amigo, até companheiro do filho dele, que hoje é oficial do Exército, foi do NPOR, aqui de Petrópolis. Mas, vamos seguindo, Fernando, você me dizia sobre toda essa situação e eu te perguntaria mais o seguinte: quais são as tuas metas agora para você juntar todo mundo, fazer talvez uma reunião de todos? Você marca as reuniões, como é que são essas reuniões, onde são? As minhas principais metas para até dezembro é, sem dúvida, a reestruturação da Casa dos Conselhos. É preciso se criar ali um memorial documental de tudo que acontece, de todas as pessoas que estão envolvidas com os conselhos. Então, a minha principal meta é essa, eu já tenho em torno de 60% dela cumprida, já está trabalhando num ritmo muito intenso para poder concluir isso, porque de posse disso a gente consegue promover o que eu preciso. O que eu quero fazer assim, um encontro municipal entre conselheiros, uma importância ímpar que a gente consiga realizar a capacitação desses conselheiros, até para você ver ali quem realmente está querendo participar, quem não está, a verdade é essa. Então, assim, a gente propõe também essa capacitação. Eu, particularmente, já pedi ao prefeito que a gente tenha um espaço para atender melhor os conselhos. Eu entendo da importância do conselheiro ter dentro de um órgão público um local que ele possa fazer uma digitação de um documento, fazer uma impressão, fazer uma consulta na internet ou consultar a qualquer momento aqueles documentos. Embora ter um histórico até do seu conselho, né? Exatamente. Embora, assim, em breve estaremos com o site da Casa dos Conselhos também atualizado, tá? Hoje a gente ainda tem uma certa dificuldade para estar com ele em plena atualização, né? Mas nós estamos levantando essa informação e vamos atualizar o portal, porque por ali o cidadão comum que não esteja participando, ou que por algum motivo não tem tempo de estar presente na reunião, ou não pode ir, enfim, independente, ele consiga, consultando através do site da Prefeitura, ter acesso às atas, à composição, à lei de criação, ao regimento interno e tudo o que se discute naquele conselho. Isso, inclusive, é uma determinação do prefeito, tá? É um compromisso que ele pediu que eu também assumisse junto à população e a gente está trabalhando nesse sentido. Eu te pergunto uma coisa, até mesmo por curiosidade própria. O conselho se reúne e faz uma deliberação, cria um documento e tal, e qual é a ação legal que essa ação do Conselho tem junto ao poder público? Então, dependendo do segmento e da lei que constitui aquele Conselho. Se ele foi fiscalizador, se ele foi deliberativo, se ele é consultivo, ou se ele é isso tudo, né? Se for deliberativo, havendo a deliberação daquele Conselho, ela é encaminhada ao prefeito, que tem que cumprir com a deliberação. Sendo consultivo ou fiscalizador, o fiscalizador também fiscaliza aquelas ações relacionadas àquela pasta e emite seus pareceres. Uma vez consultivo, o prefeito também pode estar consultando a qualquer momento aquela plenária ali daquele referido conselho para estar norteando as políticas públicas dentro da cidade. Enfim, basicamente é isso. Tá? Nós temos esses tipos de conselho, ou então um conselho que seja ao mesmo tempo
fiscalizador, deliberativo, consultivo, enfim, Sim. ou normativo, e a gente trabalha dessa forma. Agora, vai variando de acordo com cada conselho. Tem um conselho que é apenas consultivo, tem conselhos que são deliberativos. O prefeito Rubens Bom Tempo já sinalizou, inclusive no próprio plano de governo, que ele quer todos os conselhos sendo deliberativos. Por que todos os conselhos sendo deliberativos? Porque, uma vez deliberado pelo conselho, é a política que a gente vai encaminhar, que vai aceitar, o prefeito vai ter que fazer aquele negócio acontecer. Sendo os consultivos e tal, da forma que está, são muito auxiliam muito a prefeitura, norteiam, enfim. Mas existe a intenção nossa do governo de estar transformando esses conselhos em deliberativos. E são poucos, a maioria já são deliberativos. Isso é muito importante. No trânsito, nós temos alguma coisa, algum conselho relativo ao trânsito, à política de trânsito, política de transporte dentro da cidade? Ou... Temos o Conselho Municipal de Transporte, o Comutran. É um conselho importantíssimo, discussões super importantes na cidade passam por esse conselho. Eu vou fazer já um convite ao nosso telespectador para poder estar acessando a página da Prefeitura. Ali tem um calendário de todas as reuniões e tomar posse desses conselhos. Como eu disse anteriormente, a participação é garantida, qualquer pessoa pode frequentar. O calendário está dizendo com as datas, os locais, onde que vai acontecer aquela reunião. E assim, não só o de transporte, como todos os outros, carece da participação popular. Aquele é o espaço de debate, de discussão e da plena participação democrática da sociedade junto ao poder público. Fernando, você que vem dessa área, eu te daria uma sugestão de que você procurasse orientar na imprensa petropolitana essas reuniões. Porque realmente, se você chegar à conclusão, não é fácil ler-se o Diário Oficial. Não, claro. A gente lê o jornal do dia a dia, já não é muito fácil. Sim. Que dirá você ler o Diário Oficial. Sim. Seria muito importante que você mostrasse tudo isso, entendeu? Inclusive, nós temos tido, o Vicente é um dos que muito fala do teu trabalho, da forma como você vem trazendo. Até inclusive, eu acho que o Vicente quer fazer uma perguntinha, não, Vicente? Ah, isso, muito bem. Nós estamos abrindo aqui o programa para que você nos mande essas reuniões, nos informe. Nós teremos imenso prazer em passar o calendário para os nossos telespectadores. Não, assim, eu agradeço demais, é um espaço super importante. Ressalto que hoje a população pode se orientar via site da Prefeitura, órgão de participação, calendário 2014. Evidente que, assim, quanto maior a participação, melhor. E nós estamos trabalhando nesse sentido. Vamos criar também um perfil na rede social para que a gente divulgue isso de uma forma mais ampla. E outros projetos que eu não gostaria de antecipar, até para não estar... Entendeu? Mas, enfim, já estamos trabalhando no sentido de ampliar essa divulgação e de fortalecer os conselhos por ser determinação do prefeito e por a gente entender também que esse é o caminho para uma cidade melhor, mais evoluída. Sim, nós precisamos realmente de melhorar muito a nossa parte urbana, não de Petrópolis, não, do Brasil inteiro, porque as mazelas que nós vemos hoje é do país inteiro, não é de uma cidade, da outra, independente disso ou daquilo, é geral. Mas, Fernando, você me deixou uma deixa muito boa. Essa coisa que você está se preparando, essas novidades, elas vão me gerar a possibilidade de que você retorne para trazer aos nossos telespectadores essas novidades que você quer implementar. Eu vou agradecer muito a tua presença, o meu contra-regra ali, o Júlio, já está me sinalizando que nós estamos dentro do nosso limite de tempo, entendeu? E, de qualquer maneira, vamos combinar. Então, logo você tem essas novidades que você possa ou deseje divulgar, eu conto contigo aqui, Fernando. É só entrar em contato conosco, com o Júlio, com o Vicente, comigo, e vem aqui para que a gente mostre isso. Eu acho muito importante. E, acima de tudo, a presença de um jovem, porque você é bem jovem, com a vontade de acertar. Isso é meio caminho andado. Só termos vontade de fazer direito, fazer bem, já nos ajuda muito. Suas considerações finais, Fernando? Eu agradeço o convite de estar aqui presente como coordenador da Casa dos Conselhos. Convido a toda a população petropolitana para que adentre aos conselhos municipais, para que se faça presente nas discussões. Eu acho isso importantíssimo. Vai ser um prazer retornar aqui. Agradeço também o convite feito pelo Vicente. Enfim, quero deixar um e-mail de contato e um telefone. Nosso e-mail para contato é casa2conselhos@petrópolis.rj.gov.br e o nosso telefone é 2246
9077, das 9 às 18 horas, na Avenida Ipiranga, número 544, aqui no centro. Eu agradeço. Repete o telefone, por favor. Telefone 2246-9077. E o e-mail casadosconselhos@petrópolis.rj.gov.br. Muito obrigado, Fernando, Obrigado. pela sua presença. E nós vamos mais uma vez pedir ao Kaique, os nossos apoiadores, Kaique. Golden cups paint the universe. Her creation, yourselves, time.